E se a maior ameaça à nossa inteligência hoje não for a falta de informação, mas assim a nossa absoluta incapacidade de filtrá-la? Com certeza. Esse é o grande problema da nossa era. Pois é, vivemos na era do acesso total, né? Qualquer pessoa com um celular na mão tem tipo a Biblioteca de Alexandria inteira no bolso. Aham. E, no entanto, a sensação que domina é a de que a clareza mental está cada vez mais rara para todo mundo. Então, hoje, a nossa investigação mergulha direto na mecânica oculta do tão falado pensamento crítico. E olha, é um paradoxo fascinante, porque o termo pensamento crítico acabou se transformando numa daquelas expressões que todo mundo adora colocar no currículo, sabe? Toda empresa exige isso nas vagas, mas pouquíssimos conseguem definir de forma prática. Nossa, sim. Exatamente. Acabou virando tipo um conceito quase místico, como se fosse um traço de personalidade com o qual algumas pessoas iluminadas simplesmente nascem. E é exatamente por isso que a nossa missão nesta análise profunda de hoje é tipo arrancar o pensamento crítico desse pedestal das ideias abstratas. Nós vamos desmontar essa máquina e olhar as engrenagens bem de perto. Perfeito. Para fazer isso, a nossa base de hoje são os trechos de um documento incrivelmente metódico, chamado 19 Maneiras de Melhorar o Pensamento Crítico. E o que me chamou a atenção, logo de cara, é que esse material não perde tempo com floreios filosóficos. Nem um pouco. Ele entrega um roteiro de execução direto ao ponto. Exatamente. O grande trunfo dessa fonte, na minha opinião, é tratar o intelecto não como um dom passivo, mas como um processo industrial mesmo. O documento propõe uma verdadeira linha de montagem mental. Uma linha de montagem, adorei essa imagem. Que começa lá no mero consumo de dados brutos e vai até a criação de inovações reais. Mas, assim, para que essa linha de montagem sequer comece a funcionar, o texto começa implodindo um mito gigantesco. O mito do talento natural, né? Isso, a ideia de que o pensamento crítico é um dom. A premissa fundamental do documento é que pensar criticamente é, antes de mais nada, uma questão de prática exaustiva. Muito suar. Muito suor. E o autor é muito honesto, sabe, ao admitir que é uma daquelas coisas fáceis de conceituar num quadro branco ali na teoria, mas terrivelmente difíceis de executar de forma contínua no dia a dia. Com certeza. Ele inclusive menciona a dificuldade monumental que educadores e mentores ao redor do mundo inteiro enfrentam para tentar ensinar isso. Simplesmente exige um esforço constante que a gente não está muito acostumado a fazer. E o que é fascinante aqui é tentar entender o porquê. Por que é tão difícil? O que é fascinante aqui é justamente investigar a raiz dessa dificuldade universal. Porque não se trata apenas de, uma suposta preguiça intelectual da sociedade moderna. O buraco é bem mais embaixo. A culpa não é só do celular. Não, de jeito nenhum. A biologia evolutiva nos mostra que o cérebro humano é, essencialmente, uma máquina de previsão projetada para economizar energia. É a lei do menor esforço. Exato. Pesar variáveis, questionar premissas, suspender o julgamento até ter certeza, tudo isso consome uma quantidade absurda de calorias e de recursos cognitivos. É exaustivo para o corpo mesmo. Muito. Aceitar uma informação pré-digerida ou seguir o consenso da tribo é literalmente o caminho de menor resistência biológica. Sabe do que eu lembrei lendo isso? É como a mecânica da hipertrofia na musculação. Opa, adoro essa analogia. Porque assim, comprar a matrícula da academia lá no primeiro dia de janeiro é a coisa mais fácil do mundo, né? É o equivalente a ler um artigo na internet e dizer, agora eu sou uma pensadora crítica. A famosa ilusão de competência. Isso, mas o crescimento real do músculo só acontece através do desconforto. Exige você ir lá na academia todo santo dia, levantar o peso e causar microlesões nas fibras musculares. Dói, né? Tem que doer. Tem que doer! A prática do pensamento crítico é, de forma muito literal, a hipertrofia do cérebro. Envolve causar essas pequenas lesões nas nossas crenças pré-estabelecidas e isso incomoda muito. Essa analogia é muito precisa porque ela destaca o atrito necessário, sabe? Quando o documento afirma que essa prática exige esforço contínuo, ele está convidando quem nos ouve para uma batalha diária contra a nossa própria inércia cognitiva. Contra a biologia. Exato. Contra aquela tendência natural de usar atalhos mentais para tudo. Ok.
Então já estabelecemos que não tem atalho mágico e que vai ter muito suor cognitivo envolvido no processo. A pergunta lógica que vem depois disso é onde a gente aplica esse esforço primeiro? Boa pergunta. Segundo o nosso roteiro de hoje, o primeiro passo, a base de toda essa estrutura, é a auditoria rigorosa da informação. A matéria-prima tem que ser avaliada antes de entrar no nosso ecossistema mental. Isso mesmo. O texto propõe uma série de filtros que são implacáveis. Antes de aceitar um dado, é preciso questionar. Essa informação é de alta qualidade? A fonte possui um histórico de confiabilidade? O método pelo qual essa informação foi gerada é robusto? E é interessante notar que, na nossa sociedade, a gente até tenta fazer essa primeira parte, né? A gente checa se o site é conhecido, se o autor tem credenciais. A gente dá aquele Google rápido. Isso, aquele Google rápido. Mas o documento adiciona uma camada extra de complexidade que, honestamente, a gente costuma ignorar completamente. Nossa, e essa é a parte que me fez parar e reler a página algumas vezes, eu confesso. É um soco no estômago, né? É, porque além de questionar a fonte, o texto exige que a pessoa se pergunte: eu sou letrada nesta informação? E olha, essa é uma provocação e tanto. Muito pesada. Muito. Porque vamos imaginar um cenário prático aqui. Digamos que alguém tenha em mãos um estudo científico de ponta sobre mecânica quântica. Tá. Publicado pela universidade mais prestigiada do mundo. Ok, uma fonte inquestionável. Inquestionável. Os dados são robustos, tudo perfeito. Mas, se quem está lendo não for um físico, se não entender a matemática ou os jargões que estão ali, a credibilidade daquela fonte não serve de absolutamente nada para essa pessoa. Perfeito. Esse é o calcanhar de Aquiles da era da informação. O documento exige um nível duplo de verificação. Não basta só olhar para fora e validar a fonte externa. Tem que olhar para dentro. É imperativo olhar para dentro e auditar a própria capacidade de compreensão. Confiar na informação é só a metade do trabalho. A outra metade, e talvez a mais difícil, é confiar na própria capacidade de usar essa informação corretamente. É um exercício brutal de humildade intelectual, né? Assumir que não se sabe decodificar um dado, em vez de fingir que entendeu só para ter uma opinião formada sobre o assunto do momento nas redes sociais. Exato. E o perigo de pular essa autoavaliação é gigantesco. A gente pode usar uma analogia do mundo da tecnologia aqui que eu acho que ilustra bem. Manda ver. Pense em como nós treinamos uma inteligência artificial hoje em dia. Se a gente alimentar a IA com um banco de dados corrompido, ou enviesado, ou com dados que ela simplesmente não tem arquitetura para processar corretamente, o resultado final vai ser o que os engenheiros chamam de alucinação. Alucinação. Nossa, a IA começa a inventar coisas. Isso. A máquina vai gerar respostas extremamente confiantes, muito bem escritas, mas completamente falsas ou sem sentido. E o cérebro humano faz a mesma coisa, né? A primeiríssima coisa. Se a auditoria do passo 1 falhar, se você não for letrado naquilo, o raciocínio subsequente, por mais lógico que pareça na sua cabeça, inevitavelmente vai gerar alucinações intelectuais. Uau! Alucinação intelectual, adorei esse termo, anotei aqui. Perfeito. Então, digamos que passamos por esse crivo inicial, a matéria-prima foi filtrada, nós somos letrados no assunto, tivemos a humildade de checar isso e temos dados limpos em mãos. O que a gente faz com isso? Aí é que a esteira de produção anda. Exato, porque ter dados limpos não significa ter uma ideia clara ainda. É tipo ter os melhores ingredientes do mundo na bancada da cozinha, se não houver uma receita e alguém para cozinhar, a fome continua. Precisamos processar essa informação. O que nos leva diretamente ao segundo passo documentado na fonte, a transição do consumo passivo para a autoria. O texto afirma que a gente deve ir além do simples armazenamento ou do uso automático desses dados e tentar desenvolver um ponto de vista. Na tradição filosófica, isso é chamado de desenvolver um argumento. Mas o autor faz uma ressalva metodológica importantíssima sobre o peso e o significado real dessa palavra. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A forma como a fonte redefine a palavra argumento muda totalmente a perspectiva da coisa toda. Muda o jogo. Muda. Hoje em dia, quando ouvimos a palavra argumento, a imagem imediata que vem à cabeça é de conflito, né? Com certeza. Brigas no Twitter. Isso. Pensamos em debates acalorados, em polarização nas redes sociais, em pessoas gritando, tentando destruir as premissas umas das outras.
outras. Mas o texto diz de forma muito explícita que, neste contexto do pensamento crítico, um argumento não é, e eu cito, entre algumas pessoas que elevaram a voz. Fundamental essa distinção. Sim, ele define argumento como o ato solitário e rigoroso de construir uma opinião fundamentada. É sobre alcançar clareza interna, sabe? Não sobre vencer uma discussão externa para ganhar likes. E, se conectarmos isso ao panorama geral do que estamos discutindo, a genialidade dessa distinção fica muito evidente. Formar essa clareza interna, essa tese bem estruturada na sua cabeça, é simplesmente inviável sem o alicerce do passo 1. Sem auditoria. Sem auditoria. O que a gente observa com muita frequência hoje são indivíduos formando convicções fortíssimas sobre temas que nunca pararam para auditar. E quando a gente tenta pular a etapa do letramento para ir direito para a formação de opinião, o resultado não é pensamento crítico de jeito nenhum. É só barulho. É o que o texto chama de pessoas elevando a voz. É apenas ruído disfarçado de convicção. É construir um edifício inteiro super bonito, mas sem fazer a fundação. Uma hora a estrutura desaba. Vai desabar? Muito bem, então recapitulando a nossa linha de montagem mental até aqui, para a nossa audiência não se perder, nós aceitamos o esforço diário da prática, depois auditamos rigorosamente os dados, reconhecendo nossos limites e em seguida processamos essa informação criando um argumento silencioso, claro e bem fundamentado dentro das nossas cabeças. Perfeito. O ponto de vista está sólido. O ponto de vista está sólido. Só que o pensamento não pode morar para sempre no mundo das ideias, né? Chega um momento em que essa estrutura precisa enfrentar à luz do dia o mundo exterior. E é exatamente aí que a gente entra na fase da aplicação. O texto introduz o terceiro passo como sendo a definição do escopo do problema, a resolução em si e a necessidade vital de ter consciência da complexidade e das nuances da situação real. Ok, vamos desvendar isso, porque o autor faz um parêntese fascinante neste momento do texto. É um debate ótimo. Ele aponta que existe um debate acadêmico sobre isso. Nem todos os teóricos colocam a resolução de problemas dentro do mesmo guarda-chuva do pensamento crítico. Sim, tem uma divisão histórica aí. Algumas correntes entendem que o ato de pensar criticamente é uma habilidade puramente analítica, que fica de um lado, e a resolução de problemas práticos seria uma habilidade operacional separada, do outro lado. Como se fossem departamentos diferentes. Exato. Mas aí a gente nota a abordagem de uma instituição específica que é citada pelo autor, que é o RIT, o Instituto de Tecnologia de Rochester. O texto revela que, no RIT, eles ensinam o que eles chamam de pensamento crítico aplicado, fundindo essas duas coisas de uma forma totalmente inseparável. Essa distinção é crucial, sabe? Para a gente não acabar formando o que eu chamaria de filósofos de poltrona. Filósofos de poltrona, muito bom. Porque quando se separa a capacidade analítica da execução prática, cria-se o cenário perfeito para aquela famosa paralisia por análise. A pessoa pensa e não faz nada. Exato. Uma pessoa pode ser capaz de desconstruir brilhantemente todas as falhas de um projeto de negócios no papel. Ela aponta todos os vieses lógicos, teóricos, tudo certinho, mas na hora de propor uma rota de ação que seja viável na realidade, ela simplesmente congela. Trava total. Trava. O que o Instituto de Tecnologia de Rochester defende com esse pensamento crítico aplicado é que uma ideia só ganha validade de verdade quando interage com o atrito da realidade. Porque na teoria, né, não existe atrito, não existe gravidade, tudo funciona perfeitamente dentro da nossa mente. Precisamente. No papel aceita tudo, mas no ambiente complexo do passo 3 as coisas mudam de figura. Totalmente. Um ambiente complexo envolve recursos financeiros limitados, prazos muito apertados, emoções humanas que são imprevisíveis, políticas internas de empresa e 1 milhão de variáveis que mudam o tempo todo. A visão do R-HIT obriga o pensador a descer da arquibancada e entrar na arena. É que botar a mão na massa. Você precisa pegar aquele seu argumento perfeitamente estruturado lá no passo 2 e testar ele contra a bagunça do mundo real. Você definiu o escopo exato de onde a sua solução se aplica e onde ela falha miseravelmente. E para quem está ouvindo a gente visualizar isso melhor, imagina uma equipe corporativa tentando lançar um novo produto no mercado. Lá no passo 2,
A equipe usa o pensamento crítico para montar um plano de marketing que é logicamente impecável. Todo baseado em dados que foram super auditados. Um plano lindo na apresentação. Lindo. Mas se lá no passo 3, eles falharem em compreender a complexidade do comportamento humano na rua ou as nuances culturais daquele mercado específico onde vão lançar o produto, o plano perfeito desmorona no instante que toca o mundo real. Vira pó. Vira pó. O ambiente complexo é o teste de fogo para saber se a nossa teoria tem alguma utilidade prática. E é muito revelador perceber que, de acordo com essa estrutura toda, é obrigatório atravessar toda essa jornada cheia de atritos. Passo a passo. A prática exaustiva, a auditoria cruel, a formação do argumento e o choque com a complexidade do mundo, para só então alcançarmos o passo 4, que é, assim, o ápice desse processo inteiro. Que o documento cristaliza como sendo a entrada definitiva no campo do design e da inovação. E olha, eu confesso que essa conclusão metodológica me trouxe um alívio enorme, porque a gente vive numa cultura empresarial e midiática também, que trata a palavra inovação quase como se fosse uma mágica, né? É vendido como mágica, infelizmente. Fala-se de inovação como se fosse, sei lá, um raio que atinja um gênio enquanto ele está tomando banho, ou algo que a gente resolve numa sexta-feira à tarde, colando o post-it colorido numa parede de vidro. O famoso brainstorm de post-it. Isso. Mas esse roteiro de hoje quebra completamente essa visão romântica. Ele descreve o design e a inovação que ele define como a criação de novas soluções para problemas reais como a última etapa de um longo funil de trabalho braçal e intenso. Exato. A inovação não é o ponto de partida, como muitos acham. Ela é a linha de chegada de quem fez todo o dever de casa antes. É a recompensa do esforço. Isso levanta uma questão importantíssima sobre como as organizações e as pessoas direcionam seus esforços hoje em dia. Não existe atalho estrutural para a inovação genuína. Não tem hackzinho. Não tem hack. Tentar criar soluções revolucionárias sem ter pavimentado o caminho com os passos anteriores é a receita clássica para o desperdício de energia e de dinheiro. Com certeza. Se a etapa de auditoria da informação lá atrás for negligenciada, a sua inovação vai ser construída sobre premissas falsas. Se não houver o desenvolvimento de um argumento próprio, a suposta inovação vai ser só a cópia mal feita de uma tendência passageira do mercado. Vai só seguir a manada. E, fundamentalmente, se a complexidade do ambiente não for respeitada lá no passo 3, o design daquela solução vai ser estéril, incapaz de sobreviver 10 minutos fora do laboratório. Nossa, é a armadilha da inovação pela inovação, né? É quando a gente vê, por exemplo, o lançamento de um aplicativo de celular com uma interface deslumbrante, tecnologia de ponta, inteligência artificial embutida, mas que no fim das contas não resolve o problema de absolutamente ninguém. É um clássico do Vale do Silício, inclusive. Né? A ferramenta é brilhante, mas a pessoa que desenvolveu pulou a etapa exaustiva de definir o escopo e de cair na real, de entender as nuances do cenário daquele usuário. A inovação falhou simplesmente porque não foi precedida pelo pensamento crítico aplicado. Foi uma observação cirúrgica sua. A inovação autêntica não surge do vácuo. Ela é a consequência inevitável. É quase a cristalização geométrica de uma compreensão muito profunda e testada de um problema. É o troféu no final da maratona do pensamento rigoroso. Então, o que tudo isso significa para nós na prática? Se a gente olhar para esse mapa incrível que esse documento nos entregou, o caminho fica muito nítido. A gente precisa abandonar a fantasia do talento inato e abraçar a prática diária, que é desconfortável mesmo. É o suor cognitivo. Dessa prática constante, a gente desenvolve a disciplina para avaliar a qualidade das fontes e, principalmente, o nosso próprio letramento sobre aquela informação. Em seguida, a gente pega esses dados limpinhos e forma um ponto de vista coeso e interno, bem longe da gritaria polarizada da internet. O silêncio da clareza. Exato. E aí, com essa tese nas mãos, a gente desce para a arena para resolver complexidades no mundo real, lidando com todos os atritos e nuances que aparecem. E apenas quando a gente domina a lama dessa complexidade, aí sim ganhamos o direito de inovar e criar o novo. Uma jornada completa. Sim. E a relevância de internalizar essa estrutura, especialmente nos dias de hoje, é incalculável para quem nos ouve. Em uma era de sobrecarga informacional extrema,
onde as redes recompensam certezas absolutas e aquelas opiniões instantâneas sobre qualquer assunto em 5 segundos, seguir essa engenharia mental deixa de ser só um exercício acadêmico. Vira questão de sobrevivência. Exatamente. Ela passa a atuar como um verdadeiro escudo de titânio contra a desinformação. E mais do que isso, funciona como o único guia confiável que a gente tem para navegar em projetos de alta pressão no trabalho ou até mesmo nas decisões estratégicas da nossa vida pessoal. E o material de hoje deixa muito claro que o avanço autêntico é, na verdade, o filho da avaliação metódica. O que nos conduz a um pensamento final extremamente necessário se a gente olhar para o horizonte tecnológico que está logo ali na frente. O que você tem em mente? É que vivemos um momento em que a sociedade busca freneticamente a inovação rápida, o ganho imediato, o atalho. E para acelerar esse processo todo, nós estamos cada vez mais terceirizando aquela etapa inicial, que é árdua e complexa, de auditar informações e formar argumentos para os algoritmos, para as inteligências artificiais. Nossa, verdade. O ChatGPT faz o resumo e a gente aceita. Exatamente. A gente pede para a máquina ler e tirar a conclusão. Mas, se nós abdicarmos voluntariamente de construir os nossos próprios passos iniciais do pensamento crítico e deixarmos as máquinas definirem as premissas de tudo, será que nós não estamos correndo um sério risco de construir ferramentas incrivelmente brilhantes para solucionar, com uma perfeição absoluta, os problemas completamente errados? Uau! É uma provocação de muito peso. E voltando bem ao início da nossa conversa de hoje, se não estivermos dispostos a suar a camisa e a sentir o desconforto de exercitar a nossa própria máquina de pensar, podemos acabar otimizando perfeitamente a rota direta para um abismo. Sem nem perceber. Sem perceber. Fica essa reflexão profunda para nossa audiência processar, digerir e, quem sabe, usar para aplicar um pouquinho dessa hipertrofia mental ainda hoje. Que seja um excelente momento de questionamentos para todo mundo e nós nos vemos na nossa próxima investigação profunda.